Olá, olá, seja bem-vindo ao Marco Podcast. Esse é o nosso programa chamado A Chave da Virada. Esse ano estamos aproveitando o título de um livro que foi distribuído no Brasil para falar sobre saúde emocional a partir de uma perspectiva cristã, de uma perspectiva bíblica. Iniciamos esse projeto com o Dr. Nieck, apresentando os capítulos do livro. E hoje, dando continuidade a essa série de saúde emocional, eu tenho o prazer de conversar com uma amiga já de longas datas, a doutora Sara Faria. A Sara é psicóloga, trabalhou quantos anos já, Sara, como psicóloga? 33. 33 anos. Ainda está atuando nessa área? Eu estou reduzindo bastante, mas ainda estou. Ok, então tem muita experiência nessa área, Sara. E eu te agradeço por ter aceitado esse convite. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, gente, que eu pedi para ela falar e ela já falou tanto desse tema que talvez para ela não seja tão interessante, mas pelo menos para mim é um tema que eu acho muito relevante. Como pastor da igreja, eu tenho acompanhado muitos casos de pessoas que, por causa de uma autoestima doentia, desenvolvem vários problemas no casamento, nos relacionamentos. Sim. Então hoje vamos falar sobre autoestima, ok? E antes de começar a nossa fala, eu queria te convidar do outro lado a fechar os olhos e fazer uma oração para a gente iniciar esse nosso diálogo. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, te agradecemos por esse momento que estamos aqui com o objetivo de conversar sobre a saúde emocional, mas usando a Tua palavra como base de todo esse diálogo. Agora que o Santo Espírito possa usar esse meio digital para falar com cada um de nós e que ao final desse programa possamos sair daqui mais próximos do Senhor, o médico dos médicos que cura todas as feridas, inclusive as feridas da alma. Nos acompanhe nesse diálogo, pois te convidamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Sara, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Quem é você, de onde você é, o que é que você faz atualmente? Bom, eu tenho uma jornada. Eu sou do estado de São Paulo e viemos para Belém estudar. Meu esposo fez medicina e eu fiz enfermagem. E o nosso propósito era trabalhar para a igreja, né? Saímos daqui, fomos para Belo Horizonte, que ele foi fazer residência. E lá eu trabalhei um pouco como enfermeira. E trabalhando uns 7 anos como enfermeira, eu percebi assim que as pessoas precisavam de algo mais, que apareciam as doenças psicossomáticas, né? Aí eu cheguei para o meu esposo e disse: meu bem, eu vou fazer psicologia. Ele disse: bom, se você aguentar vestir a camisa de novo, fazer outra faculdade, tudo certo. Qual a tua idade, Sara, quando você foi fazer a tua faculdade? Olha, eu estou com 68, eu tinha já os 2 filhos, né? Eu acho que eu estava com, não lembro assim, acho que com 32 anos, por aí, né? Que legal. Assim, exige muita coragem você... É tipo você recomeçar a tua vida profissional, né? Porque você já tinha uma experiência numa área Sim. e decidiu recomeçar em outra área diferente, né? Então foi uma decisão corajosa. É que cuidando dos doentes, eu senti essa necessidade. Eu via que tinha algo a mais do que aquele corpo físico ali para ser cuidado. Então, isso me levou realmente a vestir a camisa e estudar. E foi a melhor coisa, porque você estuda mais 5 anos de faculdade, mais uns 3,5 de pós e tudo, né? Então, é 8 anos e pouco, né? Então, valeu. Ô, Sara, e há 30 anos atrás, assim, o preconceito para com o psicólogo já existia? Hoje, assim, eu creio que existe bem menos. Pessoal, eu tô indo no psicólogo e tal. Como era 30 anos atrás esse cenário? Era bem diferente. Parece assim, 30 anos é pouco, mas existe muita diferença, né? Antigamente, nossa, não se tinha a visão que se tem hoje. Né? Hoje as pessoas percebem a necessidade dessa área, né? De atendimentos nessa área, de ajuda nessa área, especialmente no mundo cristão. Sim. E fazer psicologia? Tinha algum preconceito com quem queria fazer psicologia? Tinha. Sério? Tinha, sim. Bastante. É mesmo. Eu soube que aqui na Universidade Pública, um dos cursos mais disputados que tem é psicologia. Que hoje... É bem procurado, bem procurado. É bem aceito, né? Ô, Sara, antes da gente entrar nessa área que a gente vai falar hoje, né? No meio religioso,
ainda hoje eu vejo muito preconceito com a área da saúde mental. E curiosamente eu vejo assim, algumas pessoas que às vezes preferem atribuir a uma doença espiritual do que aceitar que tem um problema mental. Parece que assim, eu já vi vários casos em que alguns pensam, pastor, será que não é um demônio que está lá fazendo ele ver coisa e tal? E a pessoa tem um lado, não, a pessoa tem esquizofrênico, por exemplo, né? E eu já visitei famílias em que para eles era preferível que o filho tivesse um demônio do que tivesse uma doença mental. Então, você já viu esse caso, esse preconceito para com a doença a palavra mental? que você falou agora é o preconceito. Né? Embora seja um conceito errado, né? Mas existe. É como assim, eu não vou ser julgado assim, né? Meu filho, ele não é louco, ele não é uma questão espiritual. Então fica mais leve lá dentro da pessoa, né? Pensar assim. Então, e outra coisa também, Sara, recentemente eu estava conversando com uma pessoa, eu percebi assim, a pessoa tinha vários vícios, vários problemas, e ele acreditava que tinham feito um trabalho de macumba para ele. E falou assim, eu sou desse jeito porque fizeram um trabalho, os demônios e tal e tal. Eu fiquei pensando até que ponto às vezes também a gente atribui para o campo espiritual algo para minimizar a nossa responsabilidade da situação que a gente está. Às vezes até para a pessoa é mais confortável dizer, não, é um demônio que está causando isso comigo. E às vezes não. Às vezes você está doente, não quer aceitar. Isso. E veja, você falou uma coisa importante, que na área da psicologia, ou da ciência do comportamento, tem um nome para isso, que se chama ruídos significativos. Ruídos significativos são coisas que eu penso, que eu sinto, que eu vejo, mas não existe. Olha que coisa. E como você vai dizer para essa pessoa que não existe? Né? Mas são coisas bem pesadas, vai assim de um nível suave para um nível muito grande. Mas, por exemplo, a pessoa ela pode ver um espírito na frente dela, uma pessoa doente do ponto de vista espiritual. Só um exemplo, né? Eu lembro quando eu fiz teologia, tivemos uma matéria que era para diferenciar uma possessão demoníaca de uma doença mental. E no final, o professor disse, gente, ela deu vários exemplos, no final, se não tiver um elemento sobrenatural, é muito difícil, porque uma pessoa que ela está um surto psicótico, ela ouve, ela vê coisas. Isso, tem alucinações. Alucinações, a pessoa diz, olha, eu estou vendo a minha mãe aqui, estou vendo a minha avó. E às vezes é difícil, né, você lidar com isso, dizer, não é um problema espiritual, você está doente, né, mentalmente, né? E às vezes, nesses casos, seria bom não bater tão de frente para dar, não, é isso aqui ou aquilo ali. Então tá, você está achando isso, ok, não vamos discutir sobre isso, mas vamos buscar uma ajuda profissional, ele vai ver se você precisa de uma medicação para ajudar, que vai ajudar a aliviar essas questões espirituais suas também, porque Deus, ele deixou pessoas habilitadas. Então, o que acontece? Isso, eu estou te falando uma questão que já... Desculpa, que já aconteceu, né? Então a pessoa vai, daí começa a tomar medicação e vai melhorando e vai sumindo essas coisas dela, né? Fala, olha, estou sarando, o demônio está me deixando, né? Mas na verdade começou a existir um equilíbrio ali dentro da mente dela, né? Entendi. Eu lembro, Sara, muito tempo atrás, antes de fazer teologia, eu fui trabalhar com uma equipe de jovens na cidade de Itaituba, uma equipe de comportagem. E em uma noite de domingo, um dos rapazes não estava se sentindo bem e ficou no quarto. A gente, nesse período, ficávamos hospedados no fundo da igreja, nas salinhas da escola. Ele ficou lá na salinha da escola, a gente foi para o culto. E de repente, na hora do sermão, a gente olha para cima e a gente vê o nosso amigo andando em cima da viga que ficava em cima do púlpito onde o pregador estava. Ele andando em cima da viga. Aí as pessoas começaram a olhar aquele burburinho e o pregador olha para trás e vê a pessoa lá em cima. Ele subiu no teto da igreja e chamaram bombeiros, chamaram um monte de gente para tentar tirar ele de lá e tal, e foi um caos. Até conseguiram pegar ele. Aí depois a gente foi saber, ele tomava remédio para
problema mental que ele tinha, só que ele disse que ele queria fazer um teste com Deus. Ele falou, não, eu confio que Deus vai me curar e por isso eu vou parar de tomar o remédio. Nossa, esse é o maior perigo que existe. Você parar bruscamente um remédio assim é muito perigoso. E quando isso acontece, você fica pensando o seguinte, imagina que alguém está andando de moto e quebra a perna, né? Aí vai lá pro médico, aí você vai ter que tomar antibiótico. Você fala, não, eu creio em Deus, então eu vou parar de tomar antibiótico. Parece que para as doenças físicas, a gente entende que a fé em Deus é um aliado do auxílio médico, Isso. né? Mas às vezes para a saúde emocional, a gente acha que só a fé em Deus é suficiente, não precisa de mais nada, né? É porque é uma área muito subjetiva, né? Não dá para mensurar. Entende? Quebrar a perna, está aqui, ó, deu no raio-x e tal, estou com isso. Mas a mente quebrada não dá para mostrar ali. Né? Você vê através do comportamento da pessoa, né? Aí, Sara, então, aproveitando isso aí, como é que eu posso saber, por exemplo, quando a gente vai falar da saúde física, como saber se eu estou bem fisicamente? Eu faço um check-up. Isso. Vou lá no hospital e tal, exame de sangue e tal e tal. Como saber se eu estou bem do ponto de vista emocional? Como saber se eu estou saudável? Ou como saber se eu estou doente? Como é que eu identifico? Existem vários caminhos, né? A gente não tem uma regrinha única, né? Mas como que você sabe se a pessoa está ok na saúde mental? É se ela realmente faz um caminho viável à vida. Ou seja, se ela vive de uma forma harmônica. Né? Aí, se ela está dentro dos padrões de comportamentos, né? Que a gente tem os aferidores de comportamento, se ela está realmente dentro daquele padrão, né? Se ela consegue se comunicar bem, em termos assim, não é bem se fala bem o português, se ela realmente está dentro de um cenário de realidade, entendeu? Então, são várias coisas, mas uma delas que eu diria seria isso. Ok. E falando em termos de saúde emocional, a gente vai chegar no tema de hoje, que é a autoestima, né? Então, eu queria que você nos ajudasse primeiramente a definir o que é autoestima e qual a importância desse tópico para a saúde emocional. Tá. Existe, se você for olhar no Google, tem milhares de conceitos, né? Mas o que eu gosto muito é de falar assim que a autoestima ele é como poderia dizer assim, eu até anotei aqui uma coisa, é a capacidade de fazer a avaliação subjetiva e objetiva da vida. Né? Agora, a autoestima, onde está a origem dela? Né? Porque dentro da autoestima nós temos a autoimagem, todas aquelas coisas, autoaceitação dentro da autoestima. Né? Então, quando a origem dela começa onde? Bem lá atrás, né? Você começa a formar as primeiras imagens de você quando você está no ventre da mamãe. Mamãe chateada, mamãe preocupada, corre alguns elementos ali dentro dela que codificam naquele bebê, né? Então, ele já vai formando ali, naquele início, né? E quando nasce, né? Os primeiros momentos de vida é muito importante. O jeito que a mamãe cuida, ou quem cuida dele, a voz, todo aquele processo, ele vai arquivando a imagem. Nós temos uma questão interessante sobre os animais, né? A zebra, por que a zebrinha, quando nasce, ela não se confunde com as outras mamães? A mãe, quando ela nasce, ela fica ali fazendo o processo de lamber a sua cria, e nesse movimento ela faz um movimento para ser olhada pelo filhotinho. E ele arquiva aquilo. Então, a formação é ali no início, né? O início de tudo, que eu vou formar a minha autoestima. Então, se eu tenho um ninho favorável, a minha autoestima já começa a ficar boa. Agora, no campo, boa sim, equilibrada, né? No campo teológico, você é um teólogo, né? Mas eu queria só dizer uma coisa que eu acho muito importante, quando a gente vê ali em Efésios 14, 16 ou 17, parece, né? Que mostra ali Paulo falando, voltando para o Gênesis, né? Quando Deus criou Adão, né? Adão estava esvaziado, aquele corpo ali, mas Deus soprou nele o que? O fôlego de vida. O Espírito de Deus esteve ali, está ali. Então, a pessoa, quando ela
realmente sente que ela tem dentro dela essa coisa maravilhosa, vertical, que está ali dentro dela, o que Deus deu para ela, porque ela não tem nada sem Ele. Ela tendo essa conexão, ela vai ter uma autoestima melhor. Às vezes a gente está falando com alguém, é aquela câmera ali, né? Às vezes a gente está falando com alguém assim que está nos ouvindo, né? Não estamos aqui para dizer assim, não tem jeito para você. Tem jeito. Mesmo que você tenha nascido em um lar machucado, com dificuldades, existe jeito. O jeito vem da onde? Vem do alto. Deus te habilita. Deus te habilita para você ir trabalhando os registros que você tem para você fazer diferente. Okay, muito legal, Sara. Então, assim, eu sou leigo nessa área, né? Mas ao pensar na palavra autoestima, então a palavra por si só diz assim, autoestima é como a pessoa se estima, né? A Isso, estima, como se vê. como a pessoa ela estima ela mesma, né? Então é como se fosse, como é que eu me enxergo? Como é que eu me avalio, né? Então, qual a opinião que eu tenho sobre mim mesmo? Por exemplo, a gente tem, todas as pessoas que a gente se relaciona, a gente tem uma opinião sobre elas. Então, eu olho para alguém, eu estou te olhando agora, eu tenho uma avaliação sobre você. Mim. Só que nós também temos esse olhar sobre a gente, né? É como se você se olhasse e pensasse, essa pessoa aí, eu dou tal nota para ela, eu enxergo ela dessa forma. Então, assim, tem pessoas que, quando se olham, elas podem se enxergar de maneira muito negativa, não gostam do que veem. Sim. A gente tem que partir de um pressuposto que cada pessoa tem a sua estrutura psíquica, né? Você pode ver uma pessoa que nasce num ninho tão difícil, ela acende, parece que é aquele lírio que sai do lodo e vai. E outros até nascem num ninho organizado e apresenta dificuldades, né? Eu quero te colocar assim, dentro da autoestima nós temos várias coisas, como autoimagem, autoaceitação, a validação pessoal, né? E assim vai a lista que a gente vai conversar já já. Mas eu queria colocar uma questão para você sobre a autoimagem. Uma vez eu atendi uma paciente, pastor Everton, foi a mulher mais linda que eu já vi na minha vida. Mais linda que uma Miss. Sabe, eu não vi uma Miss tão linda como essa mulher. Era uma moça muito bela. Sabe, aqueles traços bem formados no lugar. Um cirurgião plástico, acho que olharia para ela e dizer, nossa, nada falta aí nessa mulher. O cabelo lindo, sabe? Aquele cabelo da juventude, cheio, bonito, o corpo bonito, os lábios bonitos, uma sobrancelha bem feita, um olhar bonito, né? Um nariz bem feito, parece que foi moldado e colocado ali, né? Mas, quando ela entrou no consultório e depois ela começou a falar, ela tinha uma imagem dela tão destruidora que você não tem ideia. A ponto ela dizer assim, olha, eu tenho raiva de manhã de olhar no espelho. Eu tenho vontade de quebrar o espelho. Eu tenho ódio dos homens e das mulheres que falam que eu sou bonita. Sério? Ela não se achava bonita? Não. É mesmo? Ela não se achava bonita e ela não gostava que os outros que as achassem. pessoas, que achasse, ela chamava atenção, não tinha jeito, porque ela era muito bonita. Que coisa, hein? Então, aí a gente começa um trabalho, né? Que foi um trabalho longo, esse trabalho com ela, que ela suportou caminhar. E daí a gente foi vendo quais eram as coisas que faziam a imagem dessa linda mulher estar tão destruída. Ô, Sara, assim, sem... A autoestima dela era lá no pé, né? A imagem, tudo, autoaceitação, tudo. Amor próprio não existia. Sim, claro que tu tem várias questões éticas, né? Do teu trabalho, tem que Sim. preservar. Mas nesse caso, assim, quais seriam assim, algumas razões de uma pessoa bonita se achar feia? Aí que está. A imagem que ela tinha dela era muito deturpada, sabe? Ela estava adoecida, né? A doença faz você enxergar coisas, ouvir coisas que são terríveis, sabe?
Então, ali não funciona você dizer, poxa, mas fulana, você é tão linda. Não. Se eu fizer isso, eu vou estar fazendo igual os lá de fora. Ela vai sair e vai embora. Então, tem que abraçar a feiura dela, da imagem interna que ela tem dela. Porque a de fora não está prestando para ela. A questão não é convencê-la de nada. A questão é ver onde está as dores dela, as machucaduras. Por que ela não pode florescer? Ô, Sara, tem tantas questões. Você me falando aí, eu lembrei de duas coisas. Primeiro, tem um comercial da Dove chamado Beleza Real. Não sei se você já viu. Que a Dove escolheu várias mulheres. Aí tinha a primeira sala onde todas elas ficavam. Sim. Aí eles pediram para uma mulher observar a outra. Aí depois elas iam para uma sala e elas tinham que fazer uma descrição sobre a aparência delas. E tinha um desenhista... Delas, não delas. Primeiramente Primeiramente delas. E tinha um desenhista que não via elas. Ele ficava de costa e ia seguindo as orientações. Olha, sou assim, tal, cabelo tal, uma ruga em tal lugar e tal e tal. E desenhava aqui. Aí imagina, tipo, eu sou desenhista, você é a pessoa. Então tu tinha que se descrever para mim. Olha, eu sou assado, meu cabelo assim, olho assim e tal. E eu ia desenhando baseado na tua descrição. Aí depois chamava uma outra pessoa e pedia para a pessoa te descrever. Alguém que estava lá na sala. A pessoa, a Sara, ela é assim, assim, assim. Aí fez com todas as mulheres. Aí depois comparava o desenho baseado na descrição da pessoa e o desenho baseado na descrição de alguém que tinha observado ela. As pessoas, ao olhar, ficavam se impressionadas, porque eram duas pessoas diferentes. Esse aqui era uma pessoa feliz, a pessoa não falava de rugas, não falava de olheiras, falava do sorriso, da pele. Elas ficavam assim, elas percebiam como a maneira que elas se viam era diferente da maneira que as outras pessoas viam ela, né? Então é interessante isso. Então, muito. Pode ser que a maneira que eu me enxergo não é a maneira que os outros estão me enxergando. Eu vejo isso na igreja, por exemplo. Tem gente que chega na igreja assim, parece que todo mundo está me olhando, né? Todo mundo sabe que a pessoa está reclamando, está achando feia a minha roupa. Não, essa pessoa nem te notou. Ou às vezes olha e acha até bonita. Acha até bonita. Né? Então, aí ela sente um olhar persecutório, que a gente diz. Né? E não de acolhimento. A gente vê o mundo fora. É uma regrinha tão simples, mas é verdadeira. A gente vê o mundo fora como está o mundo aqui dentro. Não dá para fugir disso. Então, Sara, por exemplo, eu posso chegar num lugar e pensar assim, poxa, eu fui lá numa igreja, fui em algum lugar e todo mundo ficou me olhando com aquele olhar de juízes, achando que eu sou feia. Mas, na verdade, pode ser que não são os outros que estão me olhando assim, né? Eu que me acho assim e projeto nos outros, né, esse meu olhar. Interessante. Mas por isso a gente precisa muito da misericórdia, né? Do alto. Agora, Sara, eu queria te pedir assim, pensa agora que você está conversando com uma mãe, e eu estou falando isso porque tem vários casos assim, em que tem uma filha que não se acha bonita, tem um filho que não se acha bonito, adolescentes, eu vejo tantos casos assim, de adolescentes que são meninas tão lindas, mas se acham feias, meninos que se acham feios, e agora você é uma mãe, você tem que lidar com isso, com a tua filha que está com uma autoimagem muito ruim, ela não consegue se enxergar como ela é de fato. Como você pode ajudar alguém nessa situação? A primeira coisa que eu diria para essas mamães e pais, né, que parasse de convencer seu filho de que ele é bonito, de que ele tem essas qualidades. Primeira coisa, parar com isso. Você está achando até estranho, né? Primeira coisa. Então, deixa eu explicar direitinho. Por quê? Porque tem coisas antes disso aí. Esse filho, ele precisa ser validado. O que é validar, Sara? Validar é dar valor àquela pessoa em cima do que ela precisa, não do que você acha. Entendeu? Não dá para essa mãe, esse pai, vir com códigos morais em cima do filho. Ô, meu filho, Deus te abençoa tanto, você tem uma família, olha, você tem aqui em casa o carinho, o cuidado, né? Você tem no teu guarda-roupa tem roupinhas que você gosta, e parece que você não valoriza isso, vive aí triste, reclamando da vida e tal. Você não teria direito de reclamar. Então, esses códigos morais, eles não ajudam. Eles fazem aquela flor que está sofrendo fechar mais, né? E
e tampa e não ouve e vira uma confusão e a mãe fica por um lado triste, né, porque ela quer ajudar e não sabe como, e o filho por outro lado também triste que não está sendo validado, não está sendo compreendido, né? Então precisa de um caminho. A primeira coisa, Everton, eu tenho um casal de filhos, né, que já são adultos, todos têm família, eu tenho netas, mas a primeira coisa é a gente se ajoelhar e pedir sabedoria, pedir discernimento, a primeira coisa. Não tem outras coisas antes, é a primeira essa. Porque quem vai nos habilitar não somos nós, nesse amor que a gente tem pelos filhos, é Deus que vai nos colocar essa possibilidade de chegar no filho, né? Deixa eu te dar assim, só para ficar melhor, o exemplo de uma mãe. É uma mãe com vida corrida, médica, tá? Não é de consultório, não. Fatos que separado. A filha fala assim: mãe, ela tem uma idade de 13 anos. Mãe, você traz para mim tal negócio da livraria que eu preciso terminar um trabalho para amanhã. Isso a mãe veio para almoçar. A mãe disse: filha, eu vou tentar, mas eu não sei, depende da agenda. Eu não sei como vai ser, eu vou tentar. Ok, a mãe vai embora. Quando a mãe volta, às 7 da noite, pensa uma pessoa cansada. Cansada. Ela acaba de entrar, a filha vem: trouxe, mãe? Aí a mãe vai falar que não foi possível. Ela já começa a gritar com a mãe, vai para o quarto. Sabe aquela batida na porta, que quase a porta vai para o outro lado? Então, faz isso. Essa mãe pode fazer duas coisas. Vamos ver a coisa errada e a coisa certa. A mãe vai atrás dela, a coisa errada, vai atrás dela, apontando o dedo, dizendo: você me respeita. Você deixou para a última hora. E eu disse para você, se fosse possível, eu faria. E você nem parou para me escutar, que eu trabalhei até agora, e a livraria fechou, e eu não pude fazer isso para você. Você é uma pessoa egoísta, só pensa em você, não pensa na sua mãe, e sai e vai embora. Isso eu acho que tu escreveu, que acontece em muitos lugares, né? Então, assim, acho que quando... Eu sou pai também, eu tenho um menino agora de 4 anos, tem uma filhinha. É que o filho... Eu vejo que geralmente quando a gente perde a paciência é porque o filho conseguiu mexer numa ferida nossa. É isso. Tipo assim, o filho mexeu, o filho me ofendeu. Em vez de se ir lá brigar com o filho, sem parar, né, e analisar: peraí, aonde que está batendo aqui dentro de mim? Everton, olha aqui, dá uma olhada, onde porque mexeu, aquele estímulo mexeu. Eu sempre gosto de dizer assim, que todo estímulo que chega e está harmônico, está tudo legal lá dentro. Mas aquele estímulo que chega e fica ali incomodando, às vezes depende do nível, muito, médio ou pouco, tem a ver com alguma coisa na nossa vida. Né? Então, se um filho te deixou desestruturado, o problema não é só o filho, né? Tem alguma coisa aí dentro que o filho, ele tocou em alguma ferida que doeu, né? Isso. Então, por exemplo, nesse ano que tu escreveu, eu acho que primeiro... sentiu, quer dizer, culpada, impotente, não validada pela filha, né? Mas tem a forma da mãe boa, a mãe equilibrada. Você quer ouvir essa forma? Sim, mas eu queria aproveitar essa nisso, porque eu digo assim, outro erro assim, que eu percebo nessa cena que tu descreveu é como eu quero me justificar botando o defeito no outro, você que está errado. Sim. E também uma inversão que eu vejo também. Porque, assim, aquela coisa, aquele lixo que é meu, não é meu, é teu, tá? E também, assim, como eu vejo assim, a inversão de valores. Você é o adulto da situação, e agora você cobra a compreensão de uma criança, um adolescente. E olha, você falou o nome certo, uma adolescente. Ela é uma pobre já na adolescência, quase. Tipo, você que tem que compreender que a tua mãe passou o dia todo trabalhando, não vai compreender, ela é uma adolescente ainda, né? Aí inverteu os papéis, ela né? nem tem a maturidade emocional ainda legal, né? Exatamente. Então, mas o que é maturidade emocional, você podia perguntar, né? Eu te dou um conceito assim: maturidade emocional é você lidar com perdas e ganhos. Assim, lá, o símbolo do direito, né? Está ali, os 2 pratinhos. Né? Um lado você põe perdas, no outro você põe ganhos. Então, uma pessoa com uma maturidade emocional, ok,
é quando, na hora das perdas, esse pratinho da perda dá só essa descidinha e volta para cá, porque aqui é o equilíbrio, tá? Agora, também na hora do ganho. Você vai muito lá em cima, saiu. Demora muito para voltar ao equilíbrio. Entendeu? Então, maturidade emocional é eu lidar com as perdas e ganhos dentro de um equilíbrio. Eu posso subir um pouquinho ou eu posso descer um pouquinho, mas não descer lá embaixo. Demora muito para voltar ao equilíbrio. Entendi. Entendeu? Okay. Então, e qual seria o lado equilibrado de... o lado equilibrado. Falamos do lado, né? Ruim, não bom. O equilibrado seria essa mãe, ela é uma filha de Deus, né? Ela está cansada. Então ela pega, vai lá, toma o banho dela, come um lanchinho, né? E depois ela vai lá e bate na porta, né? Sempre, a gente nunca deve abrir a porta do filho sem bater. Como eu quero respeito, tem que respeitar. Bate na porta e posso entrar? Aí pode ser que nem fale, né? Mas se não disse não, você abre e entra. Se está trancado, você não pode entrar, você só diz assim, lá de fora. A hora que você puder abrir para mim, eu gostaria de falar com você. Agora vamos supor que a porta se abre, tá? Você abre a porta, vai lá. Você não vai usar a palavra você. Você usa a primeira pessoa. Filha, eu percebi que pelo fato de eu não ter trazido para você o que você precisava para o trabalho, você se sentiu a última na minha lista. E isso doeu para você. E eu quero dizer para você que, embora não tenha sido possível, eu estou aqui. E quero fazer por você aquilo que realmente é possível eu vou fazer. Nessa hora, essa adolescente pode começar a chorar, sabia? Porque ela deu a volta ao temporal. Ela não foi lá para dizer, isso não é jeito de falar comigo. Não. Ela leu o que aconteceu. Essa filha ainda não tem a maturidade necessária para lidar com a frustração ou para dizer, poxa, né? Obrigada, mãe, você tentou, foi legal, a senhora disse que ia tentar, eu deixei para a última... Isso é muita maturidade. Tem alguns que têm, outros não têm, né? Mas na hora que você fala isso daí, é como se dissesse para ela, né, o que ela sentiu mesmo. Sabe? Ela sentiu isso. Mamãe cuidou de todo mundo hoje à tarde. De todos os pacientes, mas não pôde cuidar de mim. Olha que desastre na minha vida, né? A dor dela não é pelo material que ela não tem para pintar, por exemplo, da escola. A dor é porque eu fui esquecida, né? Foi esquecida. Então, sabe, a gente precisa fazer essa leitura. Então, por isso que eu te digo que a gente precisa de discernimento todo instante. Você tem filhinhos pequenos, eu tenho filhos adultos. E muitos momentos eu fico assim, e agora? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Né? E a gente acerta pela experiência da vida e às vezes a gente erra. Né? Então, na resiliência não é você não errar. Um resiliente, ele erra, mas ele se levanta. Né? Ele cria força para continuar. O negócio é não ficar deitado, parado. Né? E disposição para pedir perdão, para, poxa, me desculpa. Porque a gente erra também. O pai, ele erra, ele é um ser humano. Sabe? E quando o filho percebe você pedindo desculpa, você não vai ser rebaixado pelo filho, você vai ser elevado. Que o filho pensa lá dentro dele, puxa, mamãe e papai já tem tanta experiência, né? E olha que coisa, ele está pedindo desculpa, ele reconheceu que ele errou também. Então eu tenho chance na minha vida também. Eu vou errar, mas eu vou conseguir vencer. Olha que legal, né? Ô, Sara, deixa eu voltar nessa cena que você falou aí do pai ou da mãe indo na porta, batendo, dizendo, filho, eu posso entrar, filho? Não, agora não, tá, filho, quando você quiser a gente conversa. Eu acho que tem muita gente que diria que, por exemplo, há pouco tempo atrás eu ouvi um pai dizendo que na casa dele a porta não fica fechada porque a casa é dele e ninguém é dono de espaço nenhum. Então o filho não existe privacidade na casa dele. Eu ouvi isso de um pai recentemente que falou isso. E possivelmente dentro dessa cena ele dizia, não vou bater na porta, a casa é minha e eu entro. Não vou pedir para entrar no quarto.
Então, seria errado. Então, qual seria o problema do pai bater? Filho, eu quero falar com você. Agora não, eu vou entrar. Sou o pai, estou na minha casa e as regras são minhas. Entrar e senta aí, agora a gente vai conversar agora. Qual seria o problema dessa cena? Muito boa essa tua pergunta, maravilhosa. Veja, para a gente desenvolver no filho a autoconfiança nele, a gente precisa trabalhar a nossa para ele aprender. Como que eu tenho a autoconfiança? Aprendendo duas coisas. Coerência e continuidade comigo. Eu preciso ser coerente comigo. E por que continuidade? Porque não adianta você ser 10 vezes coerente e uma você falha, vai quebrar as 9. Né? Então, quando o filho começa a ver você sendo uma pessoa confiável, você não precisa mandar ele deixar a porta aberta. Filho, porque, Everton, queridos pais, a gente consegue desenvolver com os filhos essa coisa boa de confiança através da gente. Veja, é no nosso ninho que ele vai aprender. É no nosso ninho que ele vai aprender ter o cantinho dele. É no nosso ninho que ele vai aprender que ele pode abrir coisas no celular e coisas que ele não pode. É no ninho. Então, se você ter uma regra ali com ele, não, eu sou o que manda, a porta fica aberta, eu isso, eu aquilo, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer quando ele estiver longe de você. Então, repense nesses conceitos, viu? Estou falando para vocês com muito carinho. Então, mas, pastor Everton, a questão é o seguinte, eu sei que a gente vive num momento muito difícil da vida, tá? Muitos profissionais da minha área falam assim, olha, tem que olhar o celular do filho, tem que vigiar, assim, né? A gente tem casos de suicídio de adolescente que estava tudo ali no celular dele mostrando que ele ia fazer isso. Entendeu? Então, a gente precisa, assim, só que na vida você vai, é aquela cordinha, né? A criança, quando é muito pequena, você tem os filhos pequenos, você vai numa festa, o teu filho, ele vai dar uma voltinha e já volta, se agarra em ti, né? Quando ele se agarra em ti, ele vem encher o tanque emocional dele. Para dizer, opa, eu posso ir até ali mais um pouco. Então, tem que ir fazendo esse movimento, né? E o filho, ele precisa ir aprendendo algumas coisas, né, com os pais. O celular do pai tem que ter acesso para ele. É onde ele vai dizer, poxa, meu pai deixa. E então, o meu é para ele também. Então, o meu está aqui para ele ver. Ele pode ver a hora que ele quiser. Mas começa por quem? Pelo pai, pela mãe. Sabe? Filho, tem aqui a minha senha. A hora que precisar, pode abrir. Olha, coerência dos pais. Quer dizer, eu não tenho nada para esconder de você, meu filho. Já embute nele que ele também pode fazer o mesmo. Não esconder nada de mim. Né? Interessante, sabe? E sabe, é um trabalho que tem que fazer. É fácil? Não é fácil. Hoje em dia a gente vive num mundo onde os adolescentes ficam lá no quarto deles, no mundo deles, entrando nas salas que eles querem. O que é isso? É a ausência dos pais. Porque os pais também estão nos mundos no mundo deles. Isso, a ausência, eles estão lá no deles, lá também. Com o celularzinho deles. Quantas fotos a gente vê a família sentada num lugar para comer? Bora comemorar. Vai todo mundo com seu celular aqui, ninguém se fala. Isso hoje em dia está muito triste, né? Então, é poder assim, sabe, para você não precisar falar para o filho, deixa a porta aberta, ele tem que ver em você também atitudes assim, sabe? Então, mas como nós vamos deixar a nossa porta aberta? E na hora de namorar, de fazer sexo, como que vai ser? Aí fecha. Fechou. Ou o papai, quando está namorando com a mamãe, o papai fecha a porta. Só nessa hora. Outras horas você pode vir que está aberto. Pronto. Sabe? Não precisa esconder do filho, né? Essas coisas. Okay. Então, muito bom. Retomando agora a questão da autoestima, eu queria falar agora... É tanta coisa, né? Quando a gente vai em família, aí vai se empolgando, se empolgando. Mas eu queria falar contigo assim, claro, a autoestima afeta tanto homens quanto mulheres, né? Mas eu quero falar agora da mulher. Porque assim, eu tenho 15 anos já como pastor
E eu tenho lidado com muitos casos assim de traição, de mulheres que são traídas. E é muito comum a mulher, quando é traída, ela se acha um nada, assim, tipo, eu não sou um nada, ele me deixou porque eu não era bonita e tal, né? Então eu vejo assim, como, eu não quero falar traição, mas eu quero falar do papel, como muitas vezes a mulher tá com um homem que não a valoriza, afeta a maneira que ela está se enxergando. Eu já vi muitos casos assim, mulheres que estavam num relacionamento ruim e por causa desse relacionamento ruim, elas começam a se enxergar, a se desvalorizar. Porque assim, se o meu marido não me valoriza, aí elas começam a não se valorizar também. Aí eu vejo muitos que não se cuidam, já não tem zelo com a imagem. Sim. Tanto que a curiosidade, eu já fiz isso aqui, muitas mulheres estão num relacionamento muito, muito ruim, elas se desvalorizam, não se cuidam e tal. Aí quando o marido larga elas, no outro dia elas se inscrevem na academia, Sim. no mês que vem já perderam não sei tantos quilos, já estão cuidando da aparência e tal, buscar né? uma roupa bonita. Então, como é que o casamento pode afetar a minha autoestima, a minha maneira que eu me enxergo? Primeira coisa que eu queria dizer para você, né, vou responder isso, mas quando eu me amo de verdade, aquele amor sublime, né, não aquele amor egoísta, eu não me abandono, mesmo nos momentos mais escuros da vida. Olha isso que eu te falei. Quando eu tenho um amor próprio, né, algo assim de... Às vezes as palavras não conseguem traduzir o que a gente quer dizer, mas a gente não se abandona quando a gente tem, sabe, um amor próprio, um valor pessoal. Eu não me abandono, mesmo nesses momentos escuros. E em cima dessa pergunta, existe aí, né? Aí tá, o que você perguntou está a pontinha do iceberg. Mas essa porta dessa relação já começou a se abrir há muito tempo. Veja, a porta está fechada, nós estamos gravando, né? Mas quando a porta está fechada, ninguém entra. Alguém entra é porque a porta está aberta. E a porta está aberta nessa relação. Agora, por que está aberta? Tem várias vertentes. Pode ser pela a estrutura desse homem, né? As dificuldades desse homem de validar o que ele tem do lado dele, o diálogo entre o casal não existe mais, sabe? Aquela coisa de engolir, ou quando fala, não conversa, grita, briga. Na briga não se resolve nada, é só um vomita no outro e acabou. Não se chega a nada, né? Então, a gente não estava dentro daquela casa ali para ver, mas já vinha acontecendo algo assim. Ou, né, de forma assim, bem silencioso, eles não brigam, mas não vibram, né? Ou gato e cachorro, né? Várias formas, né? Entendeu? Então, quando acontece isso, tem uma história aí atrás, sabe? Que não foi buscado antes, né? Agora, quando você fala da mulher, que daí ela fica ali, poxa, o que aconteceu, né? Que existe em mim, que ele foi embora, que ele arrumou outra? Essa resposta ela não vai encontrar, ela não precisa se procurar por aí. Ela precisa se olhar. Espera aí. Quem eu sou? Eu sou uma companheira legal, dedicada, né? Eu sou uma pessoa que faço as coisas em casa e quando ele vem eu não fico brigando com ele, sendo a vítima do destino, mas, bom, amor, me ajuda aqui, aquele jeito legal, eu fazia isso, eu me cuidava, né? Eu gostava de me ver bonitinha, ajeitadinha, eu gostava de me ver, né? Então, várias coisas que ela tem que ver, geralmente ela vai buscar muitas desculpas, mas aí que entra, sim, buscar a maturidade emocional. Espera aí, eu perdi algo, por que eu perdi? O que existe em mim, né, que fez acontecer isso? Porque como foi ele, poderia ser ela também, que você sabe que hoje em dia, apesar do número ser menor, mas existe muitas mulheres também fazendo isso. Sim. Deixando,
buscando outro. E aí entra numa situação delicada, sabe? Vamos supor, esse homem foi buscar uma mulher que, na verdade, ele não está com ela no dia a dia, ele não está comendo com ela o sal, né? Ele só vai estar comendo o açúcar. Ele vê ela bonitinha ali e tal, né? Então, fica ali dentro dele uma coisa, aqui não dá mais, eu vou lá. Mas depois ele vai se bater, porque vai dizer, ixi, é igual, me lasquei. Entendeu? Mas é isso que precisa ser visto, né? Agora, uma mulher que se valoriza, que buscou na relação, né? Assim, e percebendo as coisas, amor, as coisas estão meio frias aqui, vamos, né? Ela pôr uma lingerie mais bonitinha, ela, né? Pedir ajuda. O homem, ele não é tosco como muitas mulheres pensam. Ele é sensível, só que você tem que saber a forma de chegar nele, né? Porque ele ajuda muito, ele apoia muito, mas você tem que saber o jeito de chegar. Lógico que eu estou falando, mulheres e homens, existem exceções à regra, né? Eu estou falando de uma forma geral, né? Então, sabe, não deixar a coisa ir se quebrando. Mas se existe aquela mulher, vamos falar agora para aquela mulher que faz todas essas formas, né? Que é uma mulher que se cuida, é cheirosinha, dentro do financeiro dela, o que ela pode, ela faz, ela procura conversar com jeito, sabe? É aquela mulher virtuosa, né? Que a gente não fala em dinheiro aqui, a gente fala, né, em outras coisas. E aconteceu por uma dificuldade desse homem, então ela tem que levantar a poeira e dar a volta por cima, como diz aquela na história. Levantar a poeira e dar a volta por cima, ou seja, eu tenho meus valores. Ele se foi, ok, mas eu não vou me destruir por isso. E vou seguir a minha jornada, sabe? E seguir mesmo. Agora, se ela andava toda feiosa, agora começa a se arrumar, tinha algo estranho nela também, né? Entendi. Sara, mas é difícil, assim, eu entendo o que tu falou, mas é difícil, né? É difícil, mas o que eu queria dizer para você é que não existe uma regra. Entendi. É um mundo assim que a gente não está ali vendo o contexto, né? Eu atendi muitos casais na minha jornada. Questões de infidelidade, muitas questões. Muitos casos que estavam se separando, mas conseguiram retomar. Mas quantas coisas erradas estavam no caminho deles. Né? Às vezes era por um fato no marido que ele não percebia, às vezes na mulher, né? Então a porta estava aberta, porque ninguém chega no consultório estando tudo bem. O que quer dizer assim, quando a porta quebrando. Está aberta? O que quer dizer assim, a porta está aberta? Ótimo. Bom, às vezes a gente fala uma coisa e parece que para a gente está tão certo, né? A porta está aberta é quando você não vai trabalhando os valores da relação. Sabe? Vai tornando assim frio a relação, vai engolindo as coisas, a porta vai se abrindo. Ela se abre, essa porta abrindo, é as dificuldades que estão aumentando e nós não estamos conseguindo administrar. Entendi. E aí um outro entra, né? Entendi. A porta abriu, o outro entrou. Entendi. Só entra porque está aberto, né? Entendi. Então, a porta abrindo é como eu abrindo espaço para outra pessoa entrar. Entendi. Na relação. Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, Sara. Isso eu tenho visto na prática, né? Algumas pessoas acham que o oposto do amor é a raiva, assim, na relação. Tipo assim, eu não amo minha mulher, só vivo brigando com ela, só vivo discutindo. Mas o que eu vejo, assim, o oposto do amor no relacionamento é a indiferença. Quando é que um casal deixou de se amar? É quando eles já nem brigam mais. É o que eu disse, não brigam, mas não vibram, né? Então, assim, aquele casal que ela faz, eu não estou nem aí já. Aqueles dois que chegam na casa, já o outro não merece nem mesmo a minha raiva. Eu já nem me importo com o que ele faz. Porque quando tá num relacionamento, eu li um tempo atrás um artigo falando assim, casais saudáveis discutem, tem atritos. Porque aí o artigo justificando isso, né? Falando isso que... Explicando, né, o que ele queria dizer. Que quando você tem um atrito, quando você tem alguma discussão num relacionamento, é um indicativo de que algo está incomodando e que os dois estão tentando buscar alguma forma. Tipo, eu estou incomodado com o que você está fazendo. E se eu estou incomodado, porque eu me importo com você. Você é importante para mim, por isso que eu estou incomodado. E eu quero me acertar contigo, né? Conflitos existem nas relações e vai existir até Jesus voltar.
Existe. Agora, o importante é como você lida com esse conflito, sabe? As palavras, a forma de falar. Sim. Você está com raiva, puxa, na hora da raiva não abre a boca, não. Que senão, meus amigos, a gente vomita no outro. A gente está desestruturado. Pode ser a pessoa mais doce, mais gentil. Na hora da raiva, ela não está no equilíbrio. Então, o que nós precisamos fazer nessa hora? Nada. Pedir para o outro, aguarda um pouquinho. E olha, a Bíblia fala, não se põe o sol, né, sobre a sua cabeça. Na verdade, Deus nos dá o presente de, na hora da raiva, a adrenalina está alta, mas dali um pouco, coisa de minutos. Tem estudos em cima disso. Abaixa. Aí você pode falar com a pessoa, mas não usa o você que é cobrativo. Usa eu. O marido, sinto, o fulano, eu estou me sentindo assim, assim, em Legal. cima dessa questão. Eu lembro, ouvi um tempo atrás uma história de um menino chegou para o avô e disse, vovô, por que as pessoas gritam umas com as outras no relacionamento? A vovó falou, não, meu filho, é que quando as pessoas elas estão tendo um conflito mal resolvido, elas começam a se afastar. E quanto mais distante elas ficam, para poder se ouvir, elas têm que gritar para o outro ouvir. Olha. Então, o grito é um sintoma de alguém que já está distante do outro. Quando você está próximo, você não precisa gritar, né? Você fala baixo quem está perto de você, né? E o grito é um cenário de impotência de quem grita. Ele fica com a sensação que ele só vai ser ouvido em cima do terror, né? E os pais fazem isso com criança também, com os filhos, entendeu? Então, né, por que eu tenho que gritar para ser ouvido? E pessoas que falam mais baixo, o outro pensa, ele é fraco, mas não é fraco não, fraco é quem grita. O forte é que fala com equilíbrio, né? É verdade. Agora você falou uma coisa importante aí que eu quero retomar. Você disse que a pessoa diz assim, não estou mais ligando, né? Eu não estou mais, não tenho nem força para brigar. Essa pessoa, ela está tão machucada dentro, está com tanta mágoa lá dentro, tanto ressentimento, que ela não está quietinha porque ela é legal e está tudo bem, não. Ela está assim porque ela já, sabe, está chutando o balde. Né? Isso é perigoso. Tem que retomar, né? Quando a gente já diz, sabe, não. Na prática, eu vejo, sabe, esse é o nível mais difícil de um relacionamento, é quando chega nesse nível da indiferença, é quando os dois já nem querem mais. Eu já vi alguns casais que estão... Geralmente, quando procuram um pastor, é quando já está nas últimas já. É igual no consultório, né? Ninguém chega lá. Estão separando. Exatamente. O último lugar de chegada é aqui. Já chegam para dizer, tem um advogado, já está vendo aí, tá? A gente quer que você ore para... Aí, então... Aí eu já vi... Aí o pior nível é quando você chega lá, aí... Mas e você tentar? Não. Já nem quero mais. É aquele nível... Eles não quero mais tentar. Já não acredito... O que o outro faz, mas não me importa, o que ela quiser fazer, ela faz, estou nem aí mais para ela. Então, o nível da indiferença, aquele casal que não conversa mais, ele já não tem nenhum tipo de incômodo com o outro. O divórcio dentro da casa, esses casais que moram juntos, mas cada um está no seu mundo, né? Junto, separado. Então, e infelizmente isso existe em muito lugar, né? Então, você que está ouvindo a gente, eu não sei como é que está seu casamento, né? Mas se vocês estão caminhando para esse nível da indiferença, é muito perigoso. Sim. Agora tem um detalhe aí importante, tanto para a área pastoral como para a área da psicologia, é quando o casal chega e chegam falando, olha, a gente já está se separando, vim aqui só para descargo de consciência e tal. Aí eu uso dizer para eles, você está aqui não é por causa de descargo de consciência, você está aqui como se estivesse no rio, se afogando. E está com as últimas forças para submergir, para ainda ficar em cima, para não afundar. É por isso que você está aqui. Então, existe dentro de você algum motivo ainda. E você está com essa pessoa, né? Não é porque ela é tão terrível assim, é porque ela tem algo que você ainda gosta. E vice-versa. Então, agora basta saber se vocês querem caminhar, né? O caminho de ir entrando lá no lixão, porque está lixão, né? E ir tirando cada peça para ir vendo o que vai fazer com elas. E alguns não, uma boa porcentagem, porque se chegou ali,
é um grito, é um pedido de socorro, né? Então, ou na área pastoral, ou na psicologia, eles estão querendo ainda. Apesar de, na fala, estão chutando o balde. Não, eles têm ainda um viés de esperança lá dentro. E depende do caminho que a gente segue, muita coisa boa acontece, né? E tu já lhe deu muito também que acabou mesmo? Já teve caso assim, vou lá, a gente quer separar, a gente quer tentar, mas no final terminou mesmo. Olha, eu tive 90, olha o inicial, 95% eles chegam mal e depois saem caminhando bem, porque eles suportaram fazer o processo É mesmo? de conhecimento, né? Conhecer juntos, separados, ver qual minhas nhacas, né? Que eu estou jogando para ela, mas não é dela, é minha. Então, eles conseguem seguir. É mesmo? Agora, 5% não. E nesse 5%, por incrível que pareça, eu tenho que dizer, vocês precisam separar mesmo. É mesmo? Sabe? Por isso, olha, veja, o que mais a gente quer é ver os casais juntos. Mas aquela relação, ela está tão machucada, está tão adoecido, os dois ou um dos dois, que se ficarem juntos, eles vão se destruírem de uma forma muito feia. Então, é uma porcentagem muito pequena, né? Que coisa, né? Agora, sério, eu queria ir para a parte final da nossa conversa. Já está acabando? Compartilhar um texto da Bíblia. Eu queria pedir a tua visão de uma psicóloga sobre esse texto da Bíblia, que eu acho muito interessante. Mateus capítulo 22, a partir do verso 34, você tem o grande mandamento da lei de Deus. Né? Então, ou seja, aqui Jesus ele dá uma síntese do que Deus espera da gente. Aí ele fala, verso 34 em diante. Verso 36, mestre, qual o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que me chama a atenção nessa fala de Jesus? Quando ele vai falar do amor ao próximo, ele fala, você tem que amar o próximo, mas como você ama a si mesmo. Então, ou seja, é como se eu não consigo amar o próximo se eu não amar a mim mesmo. E o mandamento não é assim, ame o próximo esquecendo de você mesmo. Não. Então, como a gente pode ter essa visão de equilíbrio entre amar o outro sem esquecer de mim mesmo? E é possível, já engatando isso, é possível você amar alguém ao ponto desse amor ser prejudicial para você mesmo? É saudável isso, eu amar alguém e esquecer de mim mesmo? Não é. Mas vamos chegar lá. Veja, Deus é maravilhoso, né? Ele nunca dá nada para nós, Ele nunca pede nada para nós que nós não venhamos conseguir, né? Então, esse mandamento, ama o teu próximo, essa orientação, ama o teu próximo como a ti mesmo, olha só, e se eu não me amo? E se eu me destruo? Eu vou conseguir oferecer algo para aquele outro? Não. Lembra no começo da nossa conversa, quando eu falei da autoestima, que quem sopra dentro do ser humano, que estava ali vazio quando foi formado, é o fôlego divino de Deus. Né? Então, eu preciso realmente dessa coisa maravilhosa do amor de Deus, através do Espírito Santo, sendo derramado em mim, para eu cumprir isso aí. Daí eu vou conseguir realmente amar essa pessoa como a mim mesma, porque eu estou jorrando algo bom e equilibrado. Eu estou oferecendo o que está aqui. Ou seja, eu sou uma fonte a jorrar de coisas boas. Sim. Mas se eu não tenho essa ligação e todo dia eu estou em comunhão, estou pedindo, Senhor, deixa o Espírito Santo impressionar minha mente a tal ponto que o seu amor que é derramado em mim chegue de uma forma certa para o outro. A gente tem que pedir, não é uma vez por dia, é o dia todo, porque nós somos impregnados de coisas ruins, né? Então, quando você tem isso, você vai dar para o outro aquilo que já está jorrando aqui em você. Por isso que quando você perguntou, eu falei, não. Né? A ponto de você se anular, não. Eu não creio nisso. Aí você fala assim, mas sim. Bom, aí a gente entraria em questões teológicas assim mais profundas, né? Mas eu creio que Jesus, na sua humanidade, ele, naquela tão linda comunhão com o Pai,
ele realmente conseguiu ter esse amor e derramar para a gente, como humano, né? Na missão dele. Sim. Sara, eu lembrei aqui de um livro, você deve conhecer muito bem, aquele Mulheres que Amam Demais. Um título muito curioso, né? Mulheres que Amam Demais. Mas vamos pôr entre aspas esse amam demais. Porque a psicóloga americana, ela vai dizer que são mulheres que amam mais do que deveriam amar. E ela vai citar vários casos, né? Mas aquele famoso caso da mulher de bandido, a mulher que apanha e não larga o marido. Perguntei, por que uma mulher ela continua amando alguém que não a ama, que nitidamente a maltrata, a despreza, a coloca numa situação de risco, né? Então a psicóloga trata essa questão, né? Esse seria um caso de alguém que não ama a si mesmo? Sim. Veja só, olha que interessante. Essa pessoa, ela não está amando a si e nem ao outro. Ela faz um processo de autossabotagem. Por que ela se sabota? Porque ela tem medo de ficar só. Ela tem medo da solidão. Ela tem medo de não ser aceita pela sociedade. Então ela fica ali, sofrendo. Só que ela não acha isso, né? Ela não tem essa consciência disso. Porque quando ela começa a ter a consciência, ela vai buscar ajuda. E foi interessante, você falou, ela não ama essa pessoa, porque amar alguém não significa fazer tudo que essa pessoa quer. Isso, amar alguém, primeiro você tem que estar se amando, esse amor que a gente conversou agora, e isso te habilita a oferecer para o outro, inclusive limite. Inclusive limite. Né? Ou seja, eu sou um ser criado por Deus. O meu espaço é daqui para cá. Você não pode entrar nesse espaço. Isso é muito bom você falar isso. Porque assim, essa questão de limites é muito importante. Eu queria que tu expandisse mais esse ponto. Mas assim, quando a gente fala de limites, ou seja, limites é até onde eu permito você ir. Isso, a permissão é minha. Sim, então olha... A pessoa fala, ele me transpassa, mas sim, eu que deixo. Só que sabe o que eu percebo? Qual é a dificuldade em colocar limites? Porque é o seguinte, se eu coloco limites, a pergunta é, Sara, você só pode vir até aqui, tá? Agora a pergunta é, e se você passar meus limites, o que é que eu vou fazer contigo? Então eu vejo muitas pessoas, elas não colocam limites porque se eu tenho limites, pressupõe que se a pessoa ultrapassa o limite, tem uma infração. E toda infração só faz sentido se houver alguma consequência sobre o outro. Então eu vejo muitas relações em que as pessoas até dizem que tem limites, falam assim, olha só, vem até aqui. Aí a pessoa, não, eu passo do limite. Ela nem precisa falar, isso daí nem deve falar, porque cria aquele desafio, né? Eu vou, isso daí tá fora, só tá falando por falar. Não, você não precisa falar. Você vai colocar um limite. Entendeu? Vamos supor uma coisa assim. O marido chega, toma o seu banho e tem que sair e tal. Olha, a comida está aí, você pode servir, né? E tal, tá bom. Eu vou sair, mas eu volto aqui. Ele gosta de comida quentinha. Aí, né? Tá ali na mesa, servido. Aí, ela já disse. Então, ela vai pro quarto dela, vai se cuidar, vai dormir. E ele vai chegar. Ele vai querer a comidinha quente, né? Aí, ele pode ir lá tentar. Porque ele vai testar, ver se de fato... Sim, se vai funcionar. Aí, ela fala assim, vai lá, meio que maldosamente acorda ela. Ela olha para ele e diz, olha, eu estou dormindo agora, tá? Estou descansando, vai lá te servir. Você vai conseguir fazer tranquilo isso. Não, mas que mulher é essa? Não sei. Ele pode começar a gritar com ela, pode bater nela. Então, aí a gente está entrando num cenário destruidor, né? Mas aquele cenário que não é destruidor, ele vai, morto de raiva dela, vai lá, esquenta a comida dele, faz barulho, faz mil coisas, mas não dá nela, né? Não bate nela. E tal, e come, deixa tudo lá em cima, né? Aí, no outro dia, ela não fala nada. Porque a gente pode um dia conversar sobre o reforço, né? Você tem que reforçar as coisas boas. Aquilo ali você não fala nada, você pega, né, de manhã, tal, tira, você não dá tempo, empurra para ali, deixa ali e vai, né? Tem que ir fazendo. É muito difícil, mas tem que ir fazendo, sabe? Porque ele vai testar, porque ele estava tendo uma forma de cuidado e que estava transpassando ela, né? Mas ela tem que começar a fazer algo.
E daí tem situações que ela tem que buscar ajuda, orientação, Sim. né? Depende do nível que é a pessoa, né? Bom, Sara, então você diria assim, para a pessoa se amar, ela tem que aprender a colocar limites. Tem. A É pessoa que não coloca fundamental. limites é alguém que não se ama. E sabe, as pessoas que têm mais dificuldade de pôr limite pro outro é quando ela não põe para ela mesma. Sabe? Então, isso quem está me ouvindo pode dizer, mas espera aí, ela não tem dificuldade? Eu tenho minhas lutas também. Eu tenho, mas tem uma palavrinha pequenininha, gente, que nós precisamos fazer, treinar todo dia, né? E cada um todos nós temos as nossas dificuldades, né? Como eu disse, o resiliente não é aquele que não cai, não erra, é aquele que vai tendo força para levantar e continuar, né? Sim. E é muito importante que a gente continue lutando, porque Deus está com a gente. Eu acho tão lindo lá em Salmos 35, que fala que o choro pode vir à noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. Sim. Deus, ele não... Até tem um hino que fala sobre isso, que Deus não vai impedir que anoiteça na sua vida, mas Ele sempre vai dar o luar. Então, Pastor Everton, você já teve as noites escuras na sua vida? Eu também já. E vamos continuar tendo até Jesus voltar. Mas Ele nos dá o luar. Ele nos dá a graça dEle para levantar e continuar. Né? Amém. Amém, amiga Sara. E você, amiga que nos acompanhou, o que é que você achou desse episódio de hoje? Eu queria que você colocasse nos comentários o que é que você achou, o que é que você aprendeu desse diálogo, teve algo que você queria destacar? Ou até perguntar, que a gente pode outra vez clarear melhor, sim. porque quando a gente fala, né, o outro Sim, verdade. vai traduzir de um jeito, às vezes, que não foi possível Exatamente. entender. Como a gente está nesse projeto de falar sobre saúde emocional, falar sobre família, eu queria até, se você tiver alguma sugestão de tema, você pode colocar aí, eu gostaria que falasse sobre tal tema, eu gostaria que ampliasse tal assunto que vocês trouxeram aí, pode colocar nos comentários, se inscreva no canal aqui da Igreja do Marco, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você acha que vai ser interessante para ela ouvir esse diálogo, e a gente vai ficar por aqui esse episódio. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, você pode colocar nos comentários, olha, eu queria que tivesse mais episódios sobre isso. Vamos estar olhando aí os comentários, analisando, e a partir do que vocês colocam, a gente vai construindo esse projeto também. Então, quero te agradecer e para finalizar esse encontro, convidar a amiga Sara a fazer a oração final. Tá ok, vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por termos o presente de chamá-lo de Pai. Amém. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece todos os nossos registros, Pai, e sabe onde nós precisamos de força para seguir a nossa jornada. E agora, Senhor, algumas pessoas vão ouvir o que nós conversamos, que elas possam, Senhor, ter uma compreensão, não para se culpar ou se destruir, Senhor, mas para poderem se levantar e buscar ajuda, buscar força. Primeiro, essa ajuda vertical que vem do Senhor. Amém, Senhor. E depois, Senhor, dando a elas sabedoria, buscar também aonde for necessário, Pai. Nós as entregamos em Tuas mãos, esses queridos que vão estar ouvindo. E nos entregamos também, Senhor, o pastor Everton, a mim, para que nós possamos continuar, Pai, sendo bênção. Dá-nos força, dá-nos sabedoria, Senhor. Amém, em nome Senhor. de Jesus, nosso amigo e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, amiga.